Olá, meus alunos, minhas alunas. Nós vamos começar agora uma série de vídeos pequenos para a gente falar do direito na filosofia antiga. E aí eu espero que vocês acompanhem os slides, né, que estão postados, né, exatamente com esse título, e para que possamos pensar como que era o direito lá na Grécia Antiga, né, onde o berço da filosofia, né, como comumente se acredita. Então, o nosso intuito aqui é, num andar histórico da filosofia, falar como o direito era percebido ali. Então, nós vamos falar aqui do início da filosofia, da mitologia, na verdade, depois dos filósofos pré-socráticos, né, e depois de Sócrates e os sofistas, né, assim como Platão e depois também o Aristóteles. Mas aqui a nossa tarefa especificamente é fazer essa introdução à filosofia e depois nos concentrarmos na filosofia de Sócrates e na filosofia dos sofistas, né, que é assim, o essencial da nossa aula de hoje. Tá certo? Então, a primeira coisa que nós devemos observar é que antes do homem pensar, ele primeiramente acreditou. Então, há uma antecedência da religião em relação à filosofia. Então, se vocês olharem para a cultura grega, a mitologia grega é mais antiga do que a racionalidade que a gente chama de filosofia. Assim, então, a religião ela tem muito mais tempo, muito mais idade do que as produções racionais dos homens, né? Isso que nós chamamos de pensamento, né? E aqui no Ocidente não é diferente. Então, eu tenho que abordar uns aspectos da mitologia grega, porque, como vocês sabem, né, há uma estátua que representa a justiça, né, que é uma deusa grega, a deusa Têmis. Né? Então eu queria olhar isso com vocês primeiro. E uma outra coisa importante, né, já assim dizendo disso, que é o nexo que isso tem com o direito, é que em toda a mitologia, no caso da religião dos gregos, né, assim como a religião dos romanos, assim como a religião nórdica, assim também como agora, atualmente, a religião dos orixás, né, são religiões cosmológicas. Né? Elas assim, têm uma pluralidade de divindades, mas cada deus representa assim, uma expressão do mundo, né? um movimento do mundo. Então, no fundo, é uma história também do mundo, de como do caos surgiu o cosmos. Né? A palavra cosmos está ligada à beleza, harmonia, aquilo que é belo, aquilo que foi sendo ajeitado. Né? Então, já na origem dessa filosofia, eu queria dizer uma coisa que vocês não deveriam esquecer, que é uma certa obsessão que nós temos pela ordem. Exatamente isso. Uma obsessão pela ordem. Nós não gostamos do caos. Né? Não gostamos disso. Então, a mitologia, assim como todas as religiões, elas trabalham nesse sentido, né? De forças que vão apaziguar as forças da destruição, a força do caos. Né? Ou seja, é a velha luta do mal, do bem contra o mal. Então, mas antes de mais nada, eu preciso assim dizer uma coisa que eu aprendi com um filósofo francês chamado Luc Ferry. Né? É dele que eu vou pegar alguns conceitos aqui, né, sobretudo da questão da mitologia. O Luc Ferry diz o seguinte, que em cada etapa da história humana, sobretudo da história da filosofia, nós temos algumas que são revolucionárias. Revolucionárias da seguinte forma, é que nós vamos mudar a visão, né, tanto de Deus, quanto do mundo, quanto do homem. São três coisas. É uma mudança de visão mesmo, assim, é revolucionário. Então, lá no mundo grego,
né, da filosofia grega, né, que vai até os estoicos, né, até 300 anos depois que Cristo nasce, né, começa no século VII, depois vai, ou seja, são quase aí 1000 anos de filosofia. A visão que se tinha de mundo e de Deus era uma coisa só. Né? Então, Deus e o mundo era a mesma coisa. Né? O cosmos era considerado divino, né? Era uma entidade que tinha vida, né? Tinha alma propriamente, né? Tudo que tem movimento para o grego tem alma, né? Tem alguma coisa que o toca. Então, quando a gente fala assim que uma religião ela é cosmológica, quer dizer que o mundo é divino. Tudo é divino. Né? Na modernidade nós vamos ter um filósofo chamado Baruch Spinoza, que vai repetir isso. Ele vai dizer assim, olha, tudo é panteísmo, tudo é Deus. Então não há um Deus. Né? Existe um mundo que é divino. Né? Então os gregos pensavam assim. Não, se tudo é divino, se o mundo é divino, né, é Deus, o homem também é. Né? Só que o homem, ele é um Deus, ele é Deus tanto quanto né, este copo d'água, a água deste copo, né, quanto esse livro, né, como, enfim, quanto um cavalo, né, um cachorro, uma pedra, uma árvore. Tudo sendo divino, o homem seria alguém indistinto, seria só um fragmento desse cosmos. Tá certo? Isso é muito importante que se coloque. Por quê? Porque mais importante, então, que o homem é a natureza de forma geral. Né? A physis, né? A natureza, vem da palavra natura. E a natureza, então, vai ser o grande paradigma do pensamento ocidental. Né? Tanto para a religião quanto para a filosofia. Então, se o homem quiser, por exemplo, ser bom, né, a ser virtuoso, né, andar na medida certa, ele tem que imitar a natureza. Não ser contra ela, ele tem que imitar. A natureza, então, vai dar-se todos os parâmetros morais e éticos para esse homem. Tá certo? E, então, olha só. Então, Deus é a mesma coisa que cosmos. Cosmos é a palavra grega que significa mundo. Né? Então, na origem de tudo, nós vamos ter aqui um caminhamento, né, um crescente, que vai do caos, né, à ordem, que é a mesma coisa que a harmonia. Do caos até a harmonia, de coisas harmoniosas. Né? Então a natureza, nesse sentido, passa a ser parâmetro ético para o homem. Né? E justamente por ser assim, né, no cosmo total a gente vai assim, cunhar a expressão, o grego vai cunhar essa expressão para nós, a ideia de justa medida. Né? Então, o cosmos é um todo organizado e belo, está tudo na sua medida, tudo está correto. Quando a gente diz assim, a natureza é perfeita, ela está bem, é muito bom respeitar a natureza, é que a gente está dizendo que a natureza tem uma medida justa. Tá certo? Então, assim, para a gente entender um pouco a questão da mitologia grega, para a gente ver o nexo que isso tem no direito, né, assim, da questão da ordem, né, assim, que brota do caos, né, uma força que combate o caos, né, e vai dando ordenação ao cosmos, eu queria mencionar aqui 2 casos. Né. O primeiro caso são os deuses assim que são os deuses originários, a primeira geração dos deuses. Que no caso aqui, essa geração é encabeçada por Gaia e Urano. Em português seria a terra e o céu. Gaia é a terra e Urano é o céu. Só que Urano ele é filho de Gaia. Né? E vocês vão ver na mitologia grega que pai casa com filha, filho casa com mãe, há casamento entre irmãos, de netos com os avós. Por que é assim? Né? É assim porque os deuses eles são complementares. Eles têm que se ajudar, se unir um com o outro para produzir uma força cósmica. Para tudo isso para dar uma certa harmonia no cosmos. Né? Então a Gaia sozinha, ela dá origem ao céu. Né?
ao céu. E dá origem também a outras entidades, mas aqui o importante para nós aqui é Urano, o céu. Né? E ela então se casa com Urano. Ocorre que Gaia, ela é altamente criativa, né? Ela é fecunda. Então ela quer ter filhos, ela quer criar, ela quer procriar. Urano não quis isso. Então o que faz Urano? Você vê, isso aqui já é uma ação de desmedida, não de justa medida. Né? É uma ação caótica. Então Urano, ele desposa Gaia, né? E quando faz sexo com ela, no sentido de engravidá-la, ele cobre a Terra e não sai mais de cima. Né? Ou seja, ele não vai dar um espaço aqui, de forma que a Gaia pudesse parir os seus filhos. Então ele vai engravidando Gaia e os filhos são obrigados a ficar no útero de Gaia, ou seja, no interior da Terra, né? Ou seja, por baixo da Terra. Não podem vir à luz, porque não há luz, não há esse espaço. Então, essa atitude, ela é uma atitude assim de temerosidade de Urano. Urano ele entende, ele percebe, ele tem uma intuição de que se ele abrir esse espaço, os filhos nascerão. Então ele está criando aqui a história, esse espaço aqui é a história humana. E aí gerações vão suceder as outras. E nós nunca, né, um pai nunca tem certeza do que os seus filhos serão. Nunca vai ter. Então, permitir que gerações venham é permitir as incógnitas, as incertezas. Ele não queria ter sem certeza. Uma dessas coisas que ele suspeitava é de que ali pudesse nascer alguém que o destronasse. Né? Então, e vai acontecer realmente isso. De que forma vai acontecer? Então, para combater esse mal, que é o Urano assim, totalmente possessivo da própria esposa, né, Gaia, ela assim, constrói, né, forja, né, uma foice bem afiada, e ela dá a um dos filhos, que eram os titãs, né, são 12 titãs, né, 6 meninas e 6 meninos, e cria o caçula deles é o Cronos, o deus Cronos, que significa tempo em português. Então Gaia, ela dá esse podão, né, essa alfanja, essa foice ao filho, né, pedindo que o filho castrasse o pai. Porque então o pai, sendo castrado, não tinha mais a função, né, da procriação. Então o menino faz isso, com a mão esquerda ele segura o sexo do pai e corta. Né, e corta. Ou seja, aqui são ações para assim, apaziguar o caos. Né, e sempre é uma violência contra outra violência. Né. Então isso vai fazer, né, ao fazer esse ato, o Cronos ele arremessa, né, o pênis do pai, né, o sangue do pênis vai caindo na terra, e quando cai na terra vai produzindo uma série de monstros, né, assim, de entidades monstruosas, feias, terríveis, né, entre elas as Eríneas. São três entidades, são 3 mulheres, assim, que elas são chamadas de as fúrias. Né? Elas tanto servem assim para vingar crimes em família, como foi o caso aqui do Cronos em relação ao pai, como também servem assim para fazer a pessoa sentir, né, remorso por tudo aquilo que fez. Mas elas também são deusas protetoras então da família. Mas ao mesmo tempo, né, elas são terríveis, assim, são mulheres que apresentam assim com cabelos cheios de serpentes. Né? Enfim, tem quadros, se vocês procurarem, né, vocês vão encontrar lá, só pesquisar sobre as fúrias, né, as Iríneas, vocês vão perceber essas pinturas, né, que os pintores, né, clássicos fizeram a respeito disso. Então, vão nascendo desse sangue que cai na terra entidades assim monstruosas, né, mas também o sexo do pai cai na espuma do mar, na água do mar. E lá então nasce Afrodite. Afrodite, que é a deusa da beleza feminina,
é a deusa da feminina, deusa do amor. Né? Então, na mitologia grega tem sempre assim, uma parceria, né? uma união entre bem e mal. Essas são duas forças que sempre existem. Né? Uma força é tendenciosa ao caos, outra força é tendenciosa ao eros. Né? Então nós vamos ter Eris e Eros. Né? Eris é a força de combate, né? de desintegração, desagregação. Né? E Eros é aquela força de agregação, a força amorosa, força criativa no universo. Então essas duas forças vão estar aí. Né? Bom, aí uma vez que o Cronos destrona o pai, né, Urano, é a vez dele agora de se casar e continuar com uma segunda geração dos deuses. E ele então se casa com uma outra deusa chamada Reia, que era uma tia dele, na verdade. Ele se casa. E aí o Cronos, né, como ele fez com o pai o que fez, ele também começou a ter receios, né, de que os filhos que ele tivesse fizessem com ele a mesma coisa que ele tinha feito com o pai. O que faz o Cronos? O Cronos, agora não tem como ele fazer o mesmo que o pai fez, né? Assim, de engravidar a mãe e não sair de cima, porque o espaço já estava criado, a história já estava criada, né? O cosmos já tinha dado uma certa andada. Então o que ele faz? Reia vai parindo os filhos e Cronos vai engolindo os filhos. Literalmente, ele pega os filhos e vai engolindo. Não é que ele mastiga, estraçalha e mata, não é nada disso. Tá? Tem um quadro do Goya, né, que apresenta o Cronos devorando seus filhos, assim, com um corpo assim em pedaços. Né? Não, isso não é bem propriamente, não. Na mitologia, o Cronos apenas engole para manter os filhos dentro de si, presos, para que eles não tenham ações fora, né? Não venham à história e produzam a história, a sequência da história. Então, é isso que ocorre. Aí o Cronos, desse jeito que ele faz, Reia, assim como Gaia, né, fica assim agasturada disso. Né? Ela tem raiva dessa situação, porque toda mãe quer que a sua prole venha, né, e seja profícua. Então, o que ela faz? O último filho que ela tem, né, com Cronos, é Zeus. Aí ela dá um jeito, ela disfarça, ela consegue tapear o marido, fazendo o seguinte: pega assim, veste o menino, né, e depois tira a roupa dele, veste uma pedra. E quando então Cronos vem para engolir o menino, ele acaba engolindo uma pedra. Né? E ela então vai colocar os Zeus para ser criado por uma cabra, né? Pelo Centauro Quiro, numa ilha assim coberta de floresta densa, de forma que Cronos não pudesse perceber que o filho estivesse lá. E aí Zeus vai ser cuidado até ele ter assim força suficiente, jovem, né? Então, e ele assim, recebe armas, né, dos deuses, né, recebe armas do raio, né, do relâmpago, enfim, dos trovões. Né? Então, Zeus é o deus da justiça. Ele é o deus assim que tem assim a maior arma, que é o raio, né, as forças assim troantes da natureza. E aí ele é agraciado, né, com esses atributos. E aí, quando ele está então já fortalecido, ele sai para destronar o pai. Ele vai conseguir destronar o Cronos. Né? E aí, então, é a vez dos Zeus governar, né, na terceira geração dos deuses. Certo? Bom, agora Zeus, ele percebe umas coisas que o pai dele e o avô não tinham percebido. O que ele percebe? Ele percebe que para poder governar o cosmos, né, depois que ele faz o pai vomitar os seus irmãos, ele não pode governar sozinho. Ele não pode querer concentração de poder. Então ele vai distribuir os reinos entre os seus irmãos,
Por exemplo, o oceano ele dá a Poseidon, né? O Hades, né, os mortos, né, ele vai dar o Hades, né, que é o reino dos mortos. Então, porque ele entende que ele precisa governar com justiça. Para isso, o Zeus ele faz 3 casamentos. Né? Ele se casa com 3 deusas, né? Uma de cada vez, né? Que são as esposas que ele tem. Né? A primeira delas é uma deusa chamada Metis. Metis significa astúcia, inteligência em grego. Então ele se casa com a inteligência, que é preciso inteligência, sabedoria, né, para poder governar. Né? Essa mulher dele, ele engole, né? Ele pede para a mulher se transformar, por exemplo, numa gota d'água e acaba bebendo a mulher para ter a mulher dentro dele. Né? A mulher que já estava grávida e que depois, né, vai dar uma filha para ele, que é a deusa Atena, né? Aquela que é a Mulher Maravilha nos cinemas hoje. Né? A deusa Atena, que é uma deusa da guerra pacificadora, né? Para, assim, fazer frente a um irmão que ela tem, que é o Marte, o Ares, que é o deus da guerra sangrenta, né? Daquela, assim, horrível, né? Daquelas trincheiras, assim, de muito derramamento de sangue. A Atena é o contrário, ela é como a Mulher Maravilha, né? Que vai lá para conter as violências, né? Impor a ordem, assim por diante. Então, e aí ele casa com uma segunda deusa. Essa agora é a deusa Justiça, a deusa Tênis. Aquela, né? Aquela que tem uma venda nos olhos, tem uma espada numa mão e uma balança na outra mão. É a deusa Justiça, é aquela que simboliza a justiça. Né? Tem uma estátua dela lá em frente ao Supremo Tribunal Federal em Brasília. Né? E aí, ele também vai se casar depois com Hera. Hera é protetora do lar, da família. Então está completo aqui. Zeus é um deus preparado para governar o cosmos. Né? Esses 2 primeiros casamentos, a inteligência e a justiça, são coisas importantes, porque ele entende que ele precisa governar com esses 2 atributos. Né? Ter astúcia e ter também o senso de justiça. Né? Essa justiça é a justiça distributiva. Né? Tá certo? Olha só, o Luc Ferry tem um livro, né? É de lá que eu li essas coisas que estou falando para vocês, um livro chamado A Sabedoria dos Mitos Gregos. Né? E ele escreve bem assim, né? Zeus, né, é o mais brutal e o mais sábio quando necessário, por conta desse casamento. Então, quando é necessário, ele, com as forças descomunais que ele tem, ele põe ordem no universo. Né? E quando ele precisa, ele distribui. Né? É o que diferencia os Zeus de Urano e de Cronos, né? Porque ele pratica a justiça, coisa que os 2 não faziam. Né? Então ele escreve assim, ó, a mais estrita justiça na organização do recentíssimo cosmos e na distribuição das honrarias e dos encargos que caberão a cada um dos que o ajudaram a vencer a geração dos primeiros deuses, que era a geração dos titãs, né? A geração de Cronos. Olha só. Então, a justiça, ela é o ponto crucial na mitologia. Né? Qual é? Por que crucial? Porque é sempre com a justiça que se acaba vencendo. Pois a justiça nada mais é, no fundo, que uma forma de se manter fiel à ordem cósmica, de se ajustar a ela. Toda vez que um ser negligencia ou vai contra a ordem, ela acaba se recuperando contra ele e o arrasa. Esse é o papel de Zeus. É uma bela lição de vida que se esboça em filigrana, escreve o Luc Ferry. Apenas uma ordem justa é viável. A injustiça só pode ser provisória. Então, esse é o papel de Zeus. Percebam aqui que nessa conjuntura mitológica, nós estamos, então, nessa coisa de dar uma ordem ao caos. Nós detestamos o caos.
nós gostamos da ordem. E isso vai ficar patente para nós. Tá certo? Eu vou desligar um pouquinho, já a gente continua.